Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de conhecimento e transformação. Imaginem por um momento que vocês estão diante de um cofre antigo, coberto pela poeira do tempo, mas que, ao ser aberto, revela não ouro ou joias, mas manuscritos. Papéis amarelados que contêm a planta baixa da arquitetura do sucesso humano. É exatamente essa sensação que temos ao explorar a obra que vamos dissecar hoje, As Regras de Ouro de Napoleão Hill. Este livro não é apenas mais um manual de autoajuda, é, na verdade, uma compilação de artigos e lições que Hill escreveu muito antes de se tornar o ícone mundialmente famoso de Pense e Enriqueça. Estamos falando da gênese do seu pensamento, dos alicerces brutos sobre os quais ele construiu toda uma filosofia de realização. Para começarmos, precisamos entender uma distinção fundamental que Hill faz logo no início, algo que molda tudo o que somos. A diferença entre a hereditariedade física e a hereditariedade social. Vejam, todos nós nascemos com certas características físicas, a cor dos olhos, a altura, talvez uma predisposição para certas condições de saúde. Isso nos foi dado pelos nossos pais e avós, e há pouco que possamos fazer para alterar essa biologia básica. No entanto, Hill nos apresenta um conceito libertador, a hereditariedade social. Pensem na mente de uma criança recém-nascida como um campo fértil, pronto para ser semeado. Tudo o que essa criança vê, ouve, sente e experiência nos primeiros anos de vida compõe a sua hereditariedade social. São as crenças, os preconceitos, os medos e as ambições que absorvemos do nosso ambiente. O ponto crucial aqui, e que serve como nossa chave de ouro para abrir este episódio, é que, ao contrário da genética, a hereditariedade social pode ser mudada. Você pode não conseguir mudar a cor dos seus olhos, mas pode, absolutamente, mudar a maneira como vê o mundo. Hill argumenta que somos o resultado das impressões sensoriais que permitimos que se instalem em nossa mente. Se crescemos em um ambiente de medo e limitação, isso se torna nossa programação. Mas a boa notícia, a notícia extraordinária, é que podemos reprogramar esse software. A mente humana tende a atrair aquilo que ela abriga. Se a preenchemos com pensamentos de fracasso, atrairemos o fracasso. Mas se conscientemente a semearmos com pensamentos de sucesso e confiança, colheremos uma realidade completamente diferente. E como fazemos essa reprogramação? É aqui que entramos em um dos conceitos mais poderosos, e muitas vezes, mal compreendidos da psicologia do sucesso, a autossugestão. Hill não trata isso como uma prática mística, mas como um mecanismo psicológico preciso. A autossugestão é, essencialmente, a arte de alimentar o seu subconsciente com instruções claras. Hill compartilha uma experiência pessoal fascinante no livro, algo que ele chamava de seu conselho imaginário. Todas as noites, antes de dormir, ele fechava os olhos e imaginava uma grande mesa de conselho. Sentados a essa mesa estavam homens cujas qualidades ele admirava e desejava adquirir: Abraham Lincoln, pela sua justiça e humanidade; Napoleão Bonaparte, pela sua tenacidade e capacidade de liderança; Ralph Waldo Emerson, pela sua visão e compreensão da natureza. Nessas reuniões imaginárias, Hill conversava com esses mentores. Ele pedia a Lincoln que lhe ensinasse a ser justo. Pedia a Napoleão que lhe ensinasse a estratégia. Pode parecer um exercício de fantasia para alguns. Mas o que Hill estava fazendo era usar a autossugestão para imprimir no seu subconsciente os traços de caráter que ele queria desenvolver. E o resultado? Ele relata que, com o tempo, começou a agir, a falar e a pensar como se essas qualidades fossem nativas dele. Ele transformou a sua personalidade através da sugestão constante e deliberada. Isso nos mostra que não somos reféns da nossa personalidade atual, somos os seus arquitetos. Se você é tímido, pode construir coragem. Se é desorganizado, pode construir disciplina. A ferramenta é a repetição de pensamentos carregados de emoção e desejo. Agora, vamos expandir o horizonte. Se a autossugestão é como influenciamos a nós mesmos, a sugestão é como influenciamos os outros. E para ilustrar o poder supremo da sugestão, Napoleão Hill faz uma análise magistral de um dos discursos mais famosos da literatura e da história.
O discurso de Marco Antônio no funeral de Júlio César, da peça de Shakespeare. Vamos visualizar a cena. César foi assassinado. Brutus, um dos conspiradores, acabou de falar à multidão romana. Brutus convenceu o povo de que César era um tirano ambicioso e que sua morte foi necessária para salvar a república. A multidão está ao lado de Brutus, hostil a qualquer um que defenda a César. Eis que sobe ao púlpito Marco Antônio. Ele está em uma posição terrível. Se ele atacar Brutus diretamente, a multidão o despedaçará. Se ele elogiar César abertamente, será vaiado. O que ele faz é uma aula magna de psicologia aplicada. Ele começa dizendo: vim para enterrar César, não para elogiá-lo. Percebam a genialidade. Ele desarma a resistência da multidão concordando, aparentemente, com a situação. Ele chama Brutus e os conspiradores de homens honrados repetidas vezes. Mas, a cada vez que ele repete homens honrados, ele insere um fato sobre César que contradiz a acusação de ambição. Ele lembra ao povo que César trouxe riquezas para Roma, que chorou com os pobres, que recusou a coroa 3 vezes. Antony não diz: vocês estão errados, Brutus é um traidor. Ele diz: Brutus diz que ele era ambicioso, e Brutus é um homem honrado. Ele planta a dúvida através da sugestão, não da confrontação direta. Ele manipula a emoção da multidão, mostrando o manto ensanguentado de César, lembrando-lhes de como eles amavam César antes. Ele usa a pausa dramática, dizendo que seu coração está no caixão com César, forçando a multidão a esperar e a refletir. E, finalmente, ele usa a curiosidade e a ganância, mencionando o testamento de César, mas recusando-se a lê-lo inicialmente. Dizendo que isso os deixaria loucos se soubessem o quanto César os amava. Quando ele finalmente lê o testamento, revelando que César deixou dinheiro e terras para cada cidadão romano, a multidão já não está mais do lado de Brutus. Eles estão prontos para vingar César. Rio usa esse exemplo para nos ensinar que a verdadeira persuasão não é forçar sua opinião goela abaixo dos outros. É neutralizar a hostilidade, plantar sementes de dúvida ou desejo, e permitir que a outra pessoa chegue à conclusão que você deseja, sentindo que a ideia foi dela. Isso nos leva naturalmente a outra lei universal que Rio explora com profundidade, a lei da retaliação, ou, como poderíamos chamar hoje, a lei da ação e reação nas relações humanas. A mente humana tem uma tendência inata a retribuir na mesma moeda. Se alguém nos insulta, o instinto imediato é insultar de volta. Se alguém nos sorri, o instinto é sorrir de volta. Rio nos adverte que, se quisermos ter sucesso, precisamos dominar essa lei, em vez de sermos escravos dela. A maioria das pessoas reage. O líder age. Se você permite que o mau humor de outra pessoa dite o seu comportamento, você abriu mão do seu autocontrole. Você desceu ao nível dela. Rio sugere que podemos usar a lei da retaliação a nosso favor. Se queremos que alguém seja gentil conosco, devemos ser gentis primeiro. Se queremos cooperação, devemos cooperar. Parece simples, quase um clichê, mas é uma verdade psicológica profunda. Ele conta a história de como transformou inimigos em amigos simplesmente mudando a sua própria atitude, recusando-se a retaliar com hostilidade. Em vez disso, respondendo com cortesia surpreendente. Isso cria um curto-circuito no padrão de comportamento do outro. Eles esperam briga, e quando recebem calma, ficam desarmados. É a aplicação prática do dar a outra face, não como um ato de submissão, mas como uma estratégia de domínio emocional e social. Avançando em nossa exploração, encontramos um dos capítulos mais tocantes e transformadores do livro, que trata da autoconfiança. Rio narra o encontro com um homem que estava no fundo do poço. Um vagabundo, mal vestido, sem esperança, que bateu à porta do escritório de Rio pedindo ajuda. Esse homem havia perdido tudo, família, negócios, dinheiro, e, o mais grave, havia perdido a fé em si mesmo. Rio olhou para aquele homem e disse: "Eu não posso te ajudar." O homem, desolado, já ia se virar para sair, quando Rio completou: "Mas eu posso te apresentar a única pessoa no mundo que pode te ajudar." Rio levou o homem até um espelho grande que havia no escritório.
Ele pediu que o homem olhasse para o seu reflexo e disse: "Aí está. Esse é o homem que pode te salvar." Enquanto você não acreditar nesse homem no espelho, ninguém mais poderá fazer nada por você. Você não é um fracassado por causa das circunstâncias, mas porque aceitou a derrota em sua própria mente. O homem olhou para si mesmo, chorou, e algo mudou. Aquele confronto com o próprio eu, despido de desculpas, foi o ponto de virada. Dias depois, Rio viu esse mesmo homem na rua, barbeado, com roupas limpas, caminhando com um passo firme. Ele havia conseguido um emprego e estava recomeçando sua vida. Essa história ilustra poderosamente que a autoconfiança é a base de qualquer empreendimento. Sem ela, somos como um carro sem motor, podemos ter a carcaça perfeita, mas não vamos a lugar nenhum. E como se constrói essa autoconfiança? Rio nos dá a receita, através da ação e do conhecimento. O medo, que é o oposto da confiança, geralmente nasce da ignorância e da inércia. Quando agimos, quando enfrentamos o que tememos, o medo diminui e a confiança cresce. É um músculo que precisa ser exercitado. E falando em exercício, chegamos a um ponto crucial, o papel do ambiente e do hábito. Rio compara a mente humana a um disco de vinil, ou, para usarmos uma metáfora mais moderna, a um algoritmo. Cada vez que pensamos ou agimos de uma certa maneira, criamos um sulco, um caminho neural. Quanto mais repetimos, mais profundo esse sulco se torna, e mais fácil é para a agulha da mente cair nesse caminho automaticamente. Isso é um hábito. Se o seu ambiente, as pessoas com quem convive, os livros que lê, o local onde trabalha, reforça hábitos negativos, você está nadando contra a correnteza. Rio enfatiza que devemos ser implacáveis na curadoria do nosso ambiente. Se você quer ser um sucesso, não pode andar com pessoas que só falam de fracasso. Se você quer ser saudável, não pode viver em um ambiente que promove a doença. Ele cita o exemplo das prisões, argumentando que tratar criminosos como animais apenas reforça os hábitos criminosos. Para reabilitar, é preciso mudar o ambiente e incutir novos hábitos de pensamento e trabalho. Para nós, isso significa que, se quisermos mudar nossa vida, muitas vezes precisamos mudar onde estamos e com quem estamos. Precisamos criar novos sulcos mentais através da repetição consciente de novos comportamentos até que eles se tornem automáticos. E não poderíamos falar das regras de ouro sem falar da memória. Rio desmistifica a ideia de que se tem uma memória boa ou ruim. O que existe é uma memória treinada ou destreinada. Ele explica que a memória funciona em 3 etapas: retenção, recordação e reconhecimento. O segredo para uma memória de ferro, segundo ele, é a associação. A mente não armazena fatos isolados, ela armazena teias de informação. Para lembrar de um nome, associe-o a uma característica do rosto, a um lugar, a uma emoção. Quanto mais ganchos de associação você criar, mais fácil será pescar essa informação depois. Ele sugere exercícios práticos, como observar uma vitrine por 1 minuto e depois tentar listar tudo o que viu, para treinar a atenção e a retenção. Mas, de todas as regras, de todos os princípios que Napoleão Hill discute, há um que ele eleva acima de todos os outros. Ele o chama de a chave mestra ou a regra de ouro. E não se enganem, isso não é apenas uma exortação moral ou religiosa, Hill o apresenta como uma lei científica tão imutável quanto a gravidade. A regra é simples: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Mas Hill vai além do clichê. Ele explica que, quando você faz algo por alguém, você está, na verdade, fazendo algo por si mesmo. Porque está colocando em movimento uma força que inevitavelmente retornará a você. Ele chama isso de lei da compensação. O universo abomina o vácuo e o desequilíbrio. Se você presta um serviço maior do que aquele pelo qual é pago, eventualmente será pago por mais do que faz. Se você engana alguém, mesmo que nunca seja pego pela lei dos homens, você já perdeu algo fundamental em seu próprio caráter e na sua capacidade de atrair cooperação futura. Rio argumenta que a verdadeira riqueza duradoura só pode ser construída sobre a base da justiça e do benefício mútuo. Qualquer sucesso construído sobre a exploração ou engano é, por natureza, instável e temporário.
Pensem na história que Rio conta sobre o banqueiro que enriqueceu explorando os outros, cobrando juros abusivos e tomando propriedades. Por um tempo, ele pareceu invencível. Mas a lei da compensação trabalha no longo prazo. Ele acabou perdendo não apenas sua fortuna, mas sua reputação e sua paz de espírito. Por outro lado, Rio fala sobre como ele mesmo, ao decidir ajudar os outros através de seus escritos e ensinamentos, muitas vezes sem garantia de retorno imediato, acabou construindo um legado que não só lhe trouxe prosperidade, mas impactou milhões de vidas. A beleza da filosofia de Napoleão Hill nestes escritos perdidos é que ela integra o espiritual, o mental e o prático. Ele não nos diz apenas para pensar positivo. Ele nos diz para analisar nosso ambiente, selecionar nossos amigos, disciplinar nossos hábitos, treinar nossa memória e agir com integridade inabalável. Ele nos mostra que a mente é uma ferramenta poderosa, mas que precisa de direção. Sem um propósito definido, outro conceito-chave que ele começa a delinear aqui, somos como navios à deriva. Ao refletirmos sobre estas páginas, percebemos que o sucesso não é um acidente. Não é sorte. É o resultado da aplicação deliberada de leis universais. A autossugestão nos permite escrever o roteiro, a concentração nos permite focar a energia, a persuasão nos permite alistar a ajuda dos outros. E a regra de ouro garante que nossa construção seja sólida e duradoura. Portanto, o desafio que fica para nós hoje, ao absorvermos a sabedoria de As Regras de Ouro, é olhar para nossa própria vida. Quais são as sementes que estamos plantando na nossa hereditariedade social? Que tipo de conversas estamos tendo no nosso conselho imaginário interno? Estamos reagindo ao mundo ou agindo sobre ele? Estamos construindo pontes com a regra de ouro ou queimando-as com o egoísmo? Lembrem-se da história do homem e do espelho. A única pessoa capaz de mudar a sua trajetória, de levantar você quando você cai, e de levá-lo às alturas que você sonha, está olhando para você no espelho. As ferramentas estão aí: autossugestão, controle do hábito, poder da mente. A questão é, você vai usá-las? Napoleão Hill nos deixou um mapa. Um mapa que atravessou décadas e continua tão relevante hoje quanto no dia em que foi escrito. Talvez mais relevante, em um mundo tão cheio de ruído e distração. Voltar a esses princípios básicos é como recalibrar a bússola. É lembrar que a verdadeira força vem de dentro. Espero que este mergulho nas regras de ouro tenha acendido uma chama em vocês, assim como acendeu em mim. Não deixem que este conhecimento seja apenas informação. Transformem-no em ação. Comecem hoje a reescrever a sua história, um pensamento, um hábito e uma atitude de cada vez. Porque, no final das contas, o ouro que Rio nos promete não é apenas metal precioso, é a descoberta do nosso próprio potencial ilimitado. Muito obrigado por estarem comigo nesta jornada. Continuem buscando, continuem aprendendo e, acima de tudo, continuem acreditando em si mesmos. Até o próximo episódio.